A musculação mecanicista, orientada pelas leis e regras estabelecidas pela ciência biomecânica, seleciona e organiza tópicos específicos que atuarão como pilares metodológicos para a análise e interpretação do exercício de agachamento livre com barra que apresentaremos a partir desse momento. Primeiro tópico: postura. Esse panorama mostra 3 figuras que representam as 3 principais fases do exercício: fase inicial ou preparatória, fase intermediária e fase final. Podemos observar que o tronco se mantém em posição estendida durante toda a execução do exercício, independente de qual fase ou grau de inclinação se apresente. A justificativa de se adotar essa postura reside na necessidade de se preservar as curvaturas naturais da coluna vertebral, bem como as suas estruturas articulares. Essa figura demonstra, então, as 2 curvaturas anatômicas em vermelho, que representam as lordoses cervical e lombar, e 2 em azul, que representam as cifoses torácica e sacrococcígea. Segundo tópico: amplitude articular. Podemos observar que durante a transição da fase preparatória para a fase intermediária, ocorrerá a predominância do movimento de projeção anterior e flexão dos joelhos, até que esses se alinhem verticalmente com as pontas dos pés. O tronco efetivará uma discreta inclinação para frente. Da transição da fase intermediária para a fase final, ocorrerá a predominância do movimento de abaixamento da pelve, até que essa se alinhe horizontalmente com os joelhos. O tronco se inclinará para frente mais um pouco. No movimento de retorno, durante a transição da fase final para a fase intermediária, ocorrerá a predominância do movimento de elevação da pelve para frente. Os joelhos se mantêm alinhados com as pontas dos pés. Na transição da fase intermediária para a fase preparatória, a pelve retorna à sua posição inicial, um pouco mais elevada, seguida discretamente pela projeção posterior dos joelhos. Observe que tanto os joelhos como o quadril se posicionam em semi-extensão na fase preparatória e em completa flexão na fase final. Terceiro tópico: vetores. A ação da força-peso da barra tem a sua origem ou aplicação no centro da anilha, representada por esse ponto. Possui direção vertical, representada por esta linha, e sentido para baixo, representado por essa seta na extremidade inferior. A distância perpendicular entre as linhas verticais, pontilhadas, posicionadas verticalmente nas pontas dos pés e nos calcanhares, representa o tamanho da base de apoio ou base de equilíbrio do corpo. Assim, enquanto a direção da força-peso da barra se mantiver dentro desse quadrante, o corpo se manterá em equilíbrio. Quarto tópico: alavancas. Baseado nos segmentos ósseos, nas articulações e na linha vetorial da barra, podemos identificar os 3 principais sistemas de alavanca utilizados no exercício. O primeiro sistema, em vermelho, o segmento ósseo do tronco, representa a haste da alavanca e a articulação do quadril, o eixo. O segundo sistema, em azul, o segmento ósseo da coxa, representa a haste da alavanca e a articulação do joelho, o eixo. E em terceiro, em verde, o segmento ósseo da perna representa a haste da alavanca e a articulação do tornozelo, o eixo. A linha da força-peso da barra atua como vetor comum aos 3 sistemas de alavancas. Observe que à medida que o corpo vai descendo, as hastes vão circundando seus respectivos eixos e os ângulos formados entre as hastes e o vetor em comum vão aumentando. Analisando especificamente a fase final, fica fácil concluir
que a haste do sistema de alavanca da coxa é a única que forma um ângulo perpendicular com o vetor. Isso significa que a força-peso da barra atua na coxa em 100% de sua capacidade de produção de torque ou força rotatória, explicando mecanicamente o motivo pelo qual o quadríceps atua como principal grupo muscular no processo de produção de força do exercício. As outras duas alavancas formam apenas ângulos próximos a 45 graus. Quinto tópico: braço de momento. Observe que o braço de momento do quadril, ou distância perpendicular entre o vetor da barra e a articulação do quadril, é consideravelmente maior que o braço de momento dos joelhos, ou a distância perpendicular entre o mesmo vetor e as articulações dos joelhos. Quanto maior o braço de momento, maior será o esforço dispendido pelas musculaturas responsáveis por movimentar a haste óssea em sua respectiva articulação. Assim, na visão da metodologia mecanicista, o arranjo dos braços de momentos no exercício estabelece uma distribuição da força-peso da barra de forma bastante justa, uma vez que somente um músculo, o quadríceps, atua diretamente nas articulações dos joelhos, ao passo que são 3 os músculos que atuam diretamente na pelve: os paravertebrais, glúteos e posteriores de coxa. Sexto tópico: contração excêntrica. Considerando que o músculo atinge a sua máxima capacidade de produção de força quando alongado a 20% de seu comprimento de repouso, torna-se essencial que essa amplitude seja estabelecida ao término da fase final, momento em que, como já foi demonstrado, são formados os maiores braços de momentos e torques do exercício. Em exercícios como o de agachamento, onde várias alavancas se movimentam ao mesmo tempo, é necessário que ocorra um perfeito sincronismo entre as amplitudes musculares e articulares, para a máxima produção de força. A correta amplitude das musculaturas é calculada através dos arranjos de comprimento entre suas extremidades de origem e inserções. Assim, relações favoráveis de amplitude e produção de força muscular são mantidas por combinações de movimentos pelos quais os músculos precisam ser alongados pelo movimento em uma extremidade, enquanto produz força ou movimento na outra extremidade. A musculatura dorsal, por exemplo, produz força para a movimentação da pelve em sua extremidade proximal, enquanto é alongada pela movimentação de inclinação anterior do tronco em sua extremidade distal. O glúteo produz força em sua extremidade proximal na tentativa de movimentar a pelve, enquanto é alongado em sua extremidade distal pelo movimento de abaixamento do corpo. O reto femoral produz força para a movimentação da pelve em sua extremidade proximal, enquanto é alongado em sua extremidade distal pela movimentação de flexão dos joelhos. A musculatura posterior da coxa produz força na tentativa de movimentar a perna em sua extremidade distal, enquanto é alongada em sua extremidade proximal pela movimentação de descida do corpo. E, por último, a panturrilha, que produz força para a movimentação da coxa em sua extremidade proximal, enquanto é alongada em sua extremidade distal pelo movimento de inclinação anterior da perna. É preciso considerar que esses sincronismos de produção de força e movimentos se alternam constantemente durante todo o arco de movimento de descida do exercício.